Muito bem, agora estamos no vídeo 3 de como interpretar as questões de física do Enem. Lembrando que é um vídeo que vai ajudar os alunos a entenderem como são feitas as questões. Esse é o intuito, não é de explicar a matéria desde o início. Então, vamos para a próxima questão. E aqui nós temos uma questão que diz assim, é de 2019, todas essas que eu estou mostrando. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, por exemplo. A queda livre. Então, isso foi o nosso contexto. Agora, a queda livre de um tijolo de massa, então esse daqui, ele é uma daquelas questões que ele trabalha com uma certa obviedade, ele é bem mais direto, né? Vamos grifar aqui o que é importante. Queda livre. Quando fala de queda livre, para essa questão a gente vai estar considerando que o objeto parte do repouso. V0 é igual a zero. De um tijolo de massa 2,5 quilogramas, que estava numa altura de 5 metros. Então vamos colocar aqui mais dados. A altura era igual a 5 metros e a massa 2,5 quilogramas. Bom, e ele diz assim, que o impacto com o capacete vai durar meio segundo. Então esse é o tempo que vai durar o impacto entre o tijolo e o capacete. 0,5 segundos. Considerando que a força impulsiva média é maior do que o peso do tijolo. Então, a força impulsiva média do capacete é maior que o peso do tijolo. Isso por quê? Então, agora a gente vai entrar num ponto que essa questão, muitos professores vão concordar comigo. Ele trabalha com uma falha conceitual. Vai ter uma falha conceitual, porque se a gente for trabalhar da forma como tem que ser corretamente, não vai ter resposta. Como é que funciona? Aqui está o capacete, nas situações, tá certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, um tijolo. O tijolo ele incide aqui no capacete com uma velocidade que eu já vou calcular qual é. E depois de um certo momento, o tijolo fica parado. O V vai ser igual a zero. E aí, olha que interessante. Chamar aqui de V2, tá bom? E ele vem com uma velocidade V1. Quando ele chega nessa situação, o que vai acontecer? Nós temos que, no meio do caminho, de um para o outro, se eu for desenhar o tijolo, quais forças eu vou observar? Então, eu vou observar, primeiramente, a força peso do tijolo. E existe, como a gente mostrou agora há pouco, um capacete aqui. E nós teremos uma força que ele chama de força impulsiva média. Essa força impulsiva média do capacete está para cá. Se fosse menor, o tijolo, o peso dele iria fazer o quê? Iria fazer essa pedra descer. Tudo bem? Então, veja só. Nós temos, então, ele quer saber o seguinte. Então ele fala que a gravidade vale 10 metros por segundo. Que a gravidade vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. E que o efeito de resistência do ar seja desprezível. E ele fala assim, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos... Aqui está o erro conceitual. Eu vou explicar por quê. Vou fazer primeiro a questão correta, vocês vão ver que não vai ter resposta, e depois eu vou mostrar onde está o erro conceitual. Então, primeiramente, a gente tem que saber qual foi essa velocidade com que o nosso amigo, né, o tijolo, enfim, deixa eu colocar aqui. Com que esse tijolo chega. É isso que ele quer, a gente precisa descobrir. Então, para descobrir essa velocidade, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos supor, o tijolo estava numa parte, aqui que eu vou chamar de ponto A, ele vai descer até o ponto B, onde está o capacete da pessoa. Então, aqui ele parte do repouso. Desta forma, a gente pode dizer que a energia mecânica do ponto A vai ter que ser igual à energia mecânica do ponto B. Por quê? Porque você não tem resistência do ar, é um sistema conservativo. No ponto A, eu só vou ter energia potencial gravitacional, mgh. No ponto B, apenas energia cinética, m uv1 ao quadrado sobre 2. A massa cancela. Nós temos que o V1 vai ser igual a raiz quadrada
de 2GH. Você também pode obter essa mesma raiz utilizando o teorema de Torricelli, tá? A equação de Torricelli. Então, isso vai dar quanto? Então, o V1 fica igual a raiz de 2 vezes o G, que vale 10, vezes a altura, que no caso aqui vale 5. Estou olhando ali nos dados. Então, ó, 2 vezes 10, 20 vezes 5, 100. Raiz de 100, 10 metros por segundo. Até aqui, ok? Agora, nós vamos precisar usar o quê? O teorema do impulso. Teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? O teorema do impulso diz o seguinte, que o módulo do impulso vai ser igual um módulo da variação da quantidade de movimento. Quem que é o impulso? É a força resultante vezes o tempo que multiplica m, que é a massa, vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade final é a 2 e a 1 é inicial para o capacete, que é onde a gente está trabalhando. Então, fazendo isso, ó, força resultante vezes meio vai ser igual a quanto que é a massa? A massa ele disse que vale 2,5 vezes a velocidade final menos inicial, né, tudo em módulo, logicamente, você vai ter o quê? Você vai ter 0 menos 10. Precisa estar em módulo isso aqui. Ó. Fazendo as contas, ficou força resultante vezes meio é igual a 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2,5 vezes menos 10 dá menos 2,5, só que em módulo fica quanto? 25. Desta forma, a força resultante vale 50 newtons. Pronto, até aqui tá tudo certo. No entanto, onde que está o erro? O enunciado ele está levando em consideração, uma coisa que está errada, que ele está considerando que a força do capacete é a força resultante e não é a força resultante. Nós sabemos aqui o quê? Que nós temos aqui a força resultante vai ser quem? A força do capacete que vai ter que ser maior, certo? Então, ó, é a força do capacete menos a força peso vai ter que ser igual a esses 50. Quanto que é a força-peso desse tijolo? Então, a força-peso do tijolo, para saber o peso, é m vezes g. Quanto que é o m? 2,5. O g vale 10. Desta forma, a gente sabe que o peso desse tijolo vale 25 newtons. Combinado? Vamos colocar agora da forma correta aqui. Fica F menos 25 é igual a 50. Então, a força média do capacete vai dar 75 newtons, ok? Aí a pergunta é, isso equivale a quantos tijolos? Então eu vou aqui um pouquinho e a gente vai pensar da seguinte forma, olha só. Daqui a gente faz assim, então essa força corresponde a quantos tijolos? Então, ó, quer ver? Número de tijolos. E aqui o peso. Então, um tijolo tem o peso de quanto? 25 newtons. X tijolos vão ter 75, certo? Então, quem que vai ser o X? Fazendo em cruz aqui. X vai ser igual a 75 sobre 25, vai dar 3. Então, a força média equivale a 3 tijolos. Então, vamos voltar. Ó, se eu voltar para lá, eu olho aqui e vocês vão ver que não tem 3. Por que não tem 3? Por causa do erro conceitual. Então, eu vou voltar para lá e nós vamos apagar a correção correta e vamos assumir um erro conceitual, que é o quê? A força média, a força resultante é a força do capacete. E se você fizer isso, olha o que acontece. Então, se a força resultante é a força do capacete, um tijolo tem 25 newtons, X tijolos vão ter
50 newtons. Aí no X, você vai fazer o quê? Você faria 50 dividido por 25, que daria 2, que é a alternativa A, que eu estou pondo ali em cima. Ó. Alternativa A. Então, eu vou voltar para cá. Então, esse foi o exemplo de uma questão onde acontece um erro conceitual. Não é a primeira vez que o Enem erra conceitualmente. Tudo bem? Mesmo assim, se fizesse corretamente, você ia ver que daria 3, o único das respostas que estariam corretas seria o 2. Combinado? Então, bora pro próximo vídeo, dá um joinha, like, viu qualquer coisa aí e deixa seus comentários. Você acertou essa questão? Você foi bem? Foi mal? Diz aí. Tá servindo para vocês entenderem como que a gente interpreta uma questão? Aqui a gente viu teorema de Torricelli, a gente viu quantidade de movimento, viu impulso, teorema do impulso, energia mecânica, conservação da energia mecânica e a relação de regra de 3. Tudo isso numa questão só. Até mais!